E na aula de hoje, nós vamos estudar movimento uniforme, certo? Dando continuidade ali ao estudo da cinemática, tá? A gente viu aceleração, velocidade média. Então, a gente vai agora para o movimento uniforme, certo? Ele está na página 41 do livro, viu, meninos? E aí, ó, o movimento uniforme é aquele onde um móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, certo? Prestem atenção nisso. Distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, fazendo com que a velocidade média e a escalar sejam sempre a mesma, certo? Então, a velocidade que o cidadão saiu de uma cidade para ir para outra vai ser a mesma por todo o percurso, tá? Ela é constante. E aí nós temos aqui um exemplo, tá? Temos aqui o nosso querido Relâmpago Marquinhos, né? E aí ele está aqui no ponto 0, tá? Em 0 segundos, certo? E aí ele começa a se movimentar, a se locomover, certo? E aí ele anda 50 metros em 5 segundos. Depois, ele vai para 100 metros em 10 segundos. Depois, 150 metros em 15 segundos. E depois, 200 metros em 20 segundos. Percebam que aqui a distância que ele vai percorrendo vai aumentando de 50 em 50, certo? Ó, sempre aumentando de 50, tá? E aí, pessoal, distâncias iguais. E aí a gente vai olhar o tempo. Ó. O tempo sempre variando de 5 em 5, tá? Então, ó, distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá certo? Vai fazer com que a velocidade instantânea, a velocidade escalar, ela seja sempre a mesma, tá? Em qualquer instante desse percurso, a velocidade vai ser sempre a mesma, tá certo? E aí, a partir disso, a partir desse conceito aqui que eu acabei de explicar, a gente tem a função horária do espaço, tá? Que ela é desenvolvida a partir desse conceito que eu acabei de falar para vocês. Está na página 42 do livro, certo? E aí, pessoal, o que é que a gente tem, tá? Sobre a função horária do espaço. Nós temos aqui a fórmula da velocidade média, ok? Onde a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ok? E aí a gente vai fazer aqui meios pelos extremos. Vamos desenvolver. Então, a gente vai ter que ΔS é igual a velocidade vezes ΔT, tá? ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, ok? E aí, o que é que acontece, pessoal? Na função horária do espaço, a gente toma como referência que o tempo, o instante inicial é 0, tá? E aí, dando continuidade, levando em consideração que o tempo inicial é 0, nós vamos ter aqui o seguinte, espaço final menos espaço inicial igual a velocidade vezes tempo, tá? Só temos um tempo, que é o final, e o inicial a gente já sabe que é 0. Certo? Então, esses aqui com final a gente tira o F, certo? E aí, bora aqui para o outro lado, que tem mais espaço. Bora organizar e deixar só o espaço final, só como S. Esse menos aqui, quando passa para o outro lado, fica positivo. Então, ó, espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Que essa é a função horária do espaço, certo? Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Ah, professora, essa fórmula é muito difícil de decorar. Temos um bizu. Olha o que apareceu aqui. Um sorvete. Pessoal, na física a gente chama essa fórmula de sorvete. Por quê? Ó, espaço inicial, VT, certo? Fórmula do sorvete e função horária do espaço, tá? E aí, ó, a função horária do espaço fornece o espaço de um móvel em qualquer instante, desde que esse instante seja diferente de 0, desde que sejam conhecidos o espaço inicial e sua velocidade, tá? Então, ó, quando a gente vai descobrir a função horária de um móvel, tá? A gente vai substituir
o espaço inicial e a velocidade, tá? E aí a gente vai ter a função horária desse móvel, tá certo? E por que é importante vocês saberem disso? Porque vão aparecer questões pedindo para vocês descobrirem a função horária do espaço de um móvel, certo? Então, para descobrir essa função, vocês vão precisar ter em mãos a informação do espaço inicial e a informação da velocidade. E aí vocês vão ter essa função horária, certo? Deixa eu passar aqui. Exemplos, bora para a parte legal agora. Uma partícula realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo, segundo a tabela. E aí determine, letra A, a função horária do espaço, certo? Então, bora lá. Resolver essa letra A de verde. Tá? A função horária do espaço é aquela formulazinha do sorvete, ó. S é igual a sorvete. E aí a gente precisa saber, como eu disse a vocês, o espaço inicial e a velocidade, ok? Então, bora descobrir a velocidade média aqui dessa partícula, tá? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? ΔS, espaço final menos espaço inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial, ok? Espaço final, 40. Espaço inicial, 0. Tá? Tempo final, 8. Menos o tempo inicial, 0. Tá? E aí, ó, a gente vai ter que a velocidade média é 40 dividido por 8, que dá 5 metros por segundo, certo? E aí, então, agora a gente sabe a velocidade. Vou até marcar aqui. A gente precisa saber a velocidade e o espaço inicial. Então, a gente tem a velocidade e a gente tem o espaço inicial, tá? Que é o primeiro. Então, agora é só substituir e descobrir aqui. Puxar para o lado. S vai ser igual ao espaço inicial, 0, mais a velocidade, que é 5, vezes t. Como esse zero não interfere em nada, a gente tira ele. Então, nós teremos que a função horária do espaço dessa partícula é S igual a 5t, certo? Essa é a letra A. E aí, na letra B, ele pede o espaço do móvel no instante t 1,2. Então, o que é que a gente vai fazer? No lugar de t, na função horária, a gente vai botar 1,2. Então, a função horária é essa, tá? Então, nós vamos ter 5 vezes 1,2, certo? E aí, pessoal, 5 vezes 1,2 é a mesma coisa que 5 vezes 12, que dá 60. A gente só vai botar uma vírgula ali no meio, que vai dar 6 metros. Então, depois de 1,2 segundos em deslocamento, esse móvel vai ter percorrido 6 metros, certo? Bora para o próximo exemplo. O espaço de um móvel varia com o tempo segundo a função S igual a 15 menos 5t, no SI, tá? Então, isso quer dizer que é metro por segundo. Determine a velocidade escalar do movimento. Então, pessoas, bora fazer uma comparação aqui nessa letra A, tá? Bora resolver a letra A de azul, certo? Então, ó, a fórmula do espaço é essa, né? E a fórmula que nós temos é essa aqui embaixo, tá? 15 menos 5 vezes t. Então, o que a gente vai fazer? Uma comparação, simples assim, ó. Ó, percebam, o espaço inicial é 15, a velocidade é menos 5, tá? É só comparar. O cara crachar, como diz aquele personagem da Globo, certo? Então, a velocidade escalar, ó, velocidade escalar menos 5, como é no SI, menos 5 metros por segundo. Simples assim, certo? E aí, a letra B, deixa eu botar aqui que é a letra A. A letra B, ele pede um instante em que a partícula passa, o móvel passa pela origem dos espaços. E aí nós temos dois conceitos, tá? Origem dos espaços e a origem do tempo, tá? Origem do tempo. Origem do tempo. É quando o tempo
tá ali na sua posição inicial, tá? O início do início é quanto? 0 segundos ou 0 minutos, tá? Então, seguindo por esse raciocínio, se a origem do tempo é 0, né, que é o início do início, então, origem dos espaços agora. Se a origem do tempo é 0, então a origem dos espaços será 0 metros, tá? Levando aqui em conta o SI. Ou 0 quilômetros, enfim, vai ser 0, tá? Então, ele quer saber o instante que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? Ele quer saber o instante ali, onde o espaço, não estou falando do espaço inicial, o espaço final ali, o S, esse S aqui, vai ser 0. Então, a gente vai pegar a nossa função aqui horária, que foi dada na questão, e no lugar do S, tá? A gente vai colocar 0. Massa? Então, no lugar do S, 0. E vamos resolver esta belíssima equação. Bora organizar aqui, né? Números para o primeiro membro, números e letras, e o 0 para o segundo. Então, a gente vai ter 15 menos 5t igual a 0. Esse 15 passa para o outro lado, tá? É positivo, passa negativo. Então, menos 5t igual a menos 15. E esse menos 5 que está multiplicando vai passar fazendo o contrário, que é dividindo, tá? E aí, pessoas, presta atenção. Jogo de sinal, menos por menos, mais 15 dividido por 5, 3. Então, o tempo ali vai ser 3 segundos, né? Estamos falando aqui de SI, certo? Então, ó, em 3 segundos, o móvel vai passar ali pela origem dos espaços, certo? Botem isso aí na cabeça de vocês, que vocês vão ver muito essa palavra, origem do tempo, origem dos espaços. E com certeza vão ver muitas questões assim, ó, de simples comparação, tá? E aí, bora pro próximo. Em um trecho retilíneo de uma ciclovia, as posições ocupadas por um casal de ciclistas foram representadas pelas equações horárias. E aí, a gente tem aqui a da mulher e a do homem, certo? Função horária da mulher e função horária do homem, ok? Descritas em relação à mesma origem e ao mesmo instante inicial. Sabendo que a unidade de medida das posições é o metro e a do tempo é o segundo, responda. Letra A. Qual a posição ocupada pelo homem e pela mulher no instante t igual a 0? E qual a distância entre eles nesse instante? Pessoas, lembrem aí do primeiro exemplo que eu disse a vocês. Quando a gente vai achar a função horária do espaço, eu vou até voltar, certo? Que é para vocês se lembrarem. Quando a gente vai achar a função horária do espaço, a gente supõe que t é igual a 0, certo? Então, tenham isso aí na cabeça de vocês e bora lá. Vocês verem como faz sentido. Então, ó, essas duas funções aqui, elas já têm t como igual a 0. Então, isso quer dizer que a gente só vai precisar fazer uma comparação, certo? Então, bora fazer aqui primeiro, descobrir aqui a posição inicial ocupada pela mulher, tá? Então, ó, nós temos aqui a fórmula matriz do sorvete. E bora descobrir aqui a posição ocupada pela mulher. Já deixar escrito aqui para a gente descobrir a do homem ali, certo? A função horária da mulher é essa aqui, 40 mais 8 vezes t. Então, pessoal, posição inicial, S inicial, ó, comparando cara crachá, 40 metros, certo? Então, a posição inicial da mulher vai ser 40 metros, certo? E aí, a gente vai descobrir a posição inicial do homem, tá? Mesma coisa, ó, a do homem aqui, a função horária é S igual a 50 mais 4t. Isso quer dizer que, ó, comparando aqui, posição inicial é 50, tá? A velocidade 4 metros por segundo. Então, a posição inicial, 50 metros, tá? Do homem.
E aí ele pede aqui a posição entre os dois e a distância entre eles. Então, ó, de 40 para 50, 10, né? Então, a distância entre os dois vai ser de 10 metros, ok? Bora para a letra B. É possível ocorrer o encontro deles? Então, quando eu pergunto se é possível que os dois em algum momento estejam no mesmo espaço, certo? Os espaços sejam iguais. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, né? Ó, função horária do homem, função horária da mulher, tá? É possível que o espaço aqui é onde a mulher se encontra seja o mesmo que o do homem, então a gente só vai substituir, pessoal. Coisa simples, tá? A função horária da mulher é 40 mais 8t, tá? 40 mais 8t, certo? Igual à função horária do homem, que é 50 mais 4t, certo? Bem simples, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Igualou? Bora resolver, tá? Letras para o primeiro membro, números sozinhos para o segundo. Então, nós teremos aqui 8t. Esse 4 está positivo, passa negativo, menos 4t, igual a 50. Esse 40 está positivo, passa negativo. 8 menos 4, 4. 50 menos 40, 10. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 segundos, ou 2 segundos e meio milésimo, certo? Então, é possível ocorrer o encontro deles? Sim, tá? E em qual instante isso ocorre? Após 2,5 segundos, certo? E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar uma atividade, né? Para vocês fixarem aí o conteúdo. Qualquer dúvida, é só me perguntar no WhatsApp. Um cheiro para todos!